Como que a gente deve, você falou muito de escutar, né? Mas como eu devo perguntar? Porque o que eu vejo muito, Maria Cláudia, não sei se você passa por isso, as pessoas tentando te achar que você é uma criança bem pequena. Sim. Achando, que bonitinho, não sei o quê. Você sente isso, que as pessoas acham que você é uma criança pequena? Não, eu sou... Não sou tão pequena assim, eu sou baixinha. Isso. Eu tenho a estatura normal, como toda criança tem, porque eu sou baixa. E porque eu sou um pouquinho gordinha. Eu tenho cintura funda, entendeu? Mas você acha que as pessoas... Mas isso é normal, né? Numa criança como eu. Tá. Eu tenho só 39 anos. Sim, só 39. Mas você acha que as pessoas te tratam como se você tivesse 10? Ninguém me acha com 10 anos, não. Todo mundo acha que eu tenho cara de 15, não 10. Certo. Tá certo, porque assim, doutora, o que... algumas coisas que eu vi, né? Muitas vezes... E a gente não faz só isso com quem tem trissomia 21, mas com outros tipos de deficiência, a gente normalmente infantiliza. Que é a história do capacitismo, né? Capacitismo. Também, né? De achar que o outro é algo incapaz porque ele tem alguma coisa, né? Sim. Então, essa questão da infantilização, ela é muito importante. E a infantilização é geral. E uma coisa importante é a gente cuidar dessa infantilização desde casa. Porque muitas vezes os pais, quando nasce uma criança com T21, né, já começa a fazer uma série de condescendências porque esta pessoa tem trissomia 21, porque esse filho tem, já inferindo, né, que ele não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo, ou que ele tem que ter uma deferência. E, na verdade, é justamente o oposto, né? A gente tem que tratar como qualquer criança. Então, a frustração, o aprendizado da vida. Porque se eu super protejo, se eu infantilizo, depois eu vou querer que na adolescência essa pessoa, na idade adulta, tenha uma independência. Eu não treinei a autonomia desde o berço. Então, essa questão, por exemplo, com os pais, a gente tem que trabalhar bastante a questão da autonomia, né? Então, a questão de que não existe culpabilidade pela trissomia 21 por ninguém, porque ela é uma condição humana, porque ela acontece. Não tem, então, uma causa, doutora? Na grande maioria dos casos, né, a trissomia 21 acontece porque ou o óvulo ou o espermatozoide mandou um cromossomo 21 a mais naquela gravidez, né? Então, todo mundo tem 46 cromossomos. A gente tem que mandar só 23 para fazer o bebê e o marido mandar 23. Então, tem como se fosse uma maquininha lá no ovário, lá no testículo do homem, que vai separar um cromossomo para cada lado, né? 23 eu jogo no lixo, falando assim, só para quem está ouvindo entender, e 23 eu mando para formar o bebê. Sabe quando a gente vai jogar carta? Sem querer, não pode ir uma carta grudada? Sem querer, eu posso mandar um cromossomo a mais. Se esse cromossomo for do par 21, é a síndrome de Down. Se for do 18, é outra. Então, assim, isso acontece ao acaso, com todo mundo, é natural, mas existe uma frequência maior de não disjunção dos cromossomas com a idade materna. Então, a partir dos 30 anos de idade, começa a aumentar o risco dessa não disjunção acontecer na formação do óvulo. Tá? Pode ter acontecido no espermatozoide? Pode, mas a probabilidade maior é de acontecer no óvulo. Então, existe uma associação maior da trissomia 21 com a faixa etária materna. Entendi. Isso em 95% dos casos, né? Em 4% dos casos, existe uma tendência familiar, mas aí a gente tem uma família que tem mais casos de trissomia 21, tem uma frequência maior de abortamento na família, isso é 4% dos casos, e 1% é um outro mecanismo que é o mosaico, que acontece depois que já formou um embrião, e aí eu tenho uma linhagem de células com trissomia e uma linhagem de células sem a trissomia. Mas em 95% dos casos é isso, é um cromossomo a mais que veio na formação do gameta, e em geral
ele vem na formação do óvulo. Entendi. E, assim, Então, é importante, assim, nesse contexto, quando a gente sabe disso, a gente está contando isso, é importante que não exista nenhum sentimento de culpa, porque a culpa vai gerar uma superproteção. A superproteção... A culpa é minha, então... Eu superprotejo e a superproteção não pode gerar... A superproteção vai gerar uma diminuição da autonomia, porque se eu faço por você, eu não deixo você desenvolver seus talentos. Então, esse suporte, então não é culpa. E aí não é culpa dos pais, né, da mãe, então mais uma culpa. Não. Ao contrário, a gente tem que ajudar a ressignificar essa questão, né, bem que pode estar mais claro ou mais subconsciente, para que realmente a gente possa florescer. Sim. Né, para que todos nós, os pais, os médicos e as pessoas com qualquer condição genética possam expressar o melhor de si. Sim, sem dúvida.